Muito bem, só deixa eu ver aqui, como já disse, nós temos estudado, né, alguns títulos do livro Ouse Pedir Mais. Ultimamente nós temos, aliás, no último tema que nós estudamos, só para a gente dar uma recapituladinha, né, nós vimos como que o inimigo procura brechas, né, ele está em busca de brechas espirituais. E aí nós apresentamos uma lista de brechas menores, uma lista de brechas maiores e uma lista de brechas gigantes. E o inimigo ele vai sondando o muro, às vezes ele encontra a porta dos fundos com a chave na porta ou a semi-aberta, ele vai encontrando pequenos tijolinhos deslocados, vulneráveis, e ele então se aproveita de tudo isso e ao entrar, né, ele acaba levando destruição. Destruição, morte, porque esse é o objetivo dele, né? No passado, nas cidades muradas, né, algumas delas era impossível, né, de o inimigo entrar e destruir. Então, o que que o inimigo fazia? O inimigo enviava espiões que se infiltravam, entravam na cidade de alguma forma, e assim acabava chegando também a destruição. Então, o inimigo de Deus ele faz isso, ele vive procurando brechas. Se você esteve aqui no último tema apresentado, você deve ter se identificado com alguma brecha. Se você não esteve, você pode rever isso, né, em programas anteriores, né? E hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais de maneira prática, né? Sobre a edificação desse muro, né? Corrigindo essas brechas, né? Aqueles que são da roça ou da fazenda, né? Sabe que tem as cercas, né? As cercas que evitam que o gado saia da fazenda ou que outros entrem, né? De outros proprietários. O que o proprietário da fazenda ou os responsáveis fazem, né? Eles vão sempre circulando, verificando se está tudo certo com a cerca, né? Se não tem nenhum ponto vulnerável, tocando alguns mourões, corrigindo arames que estão rompidos, né? Então é importante que nós façamos isso também na edificação dos muros espirituais que nos cercam. Bom, então hoje nós vamos meditar um pouquinho nesse aspecto e eu peço que você fique aí sintonizado. Nós vamos ver então passos práticos para uma fortaleza espiritual, na parte um hoje, e no outro domingo nós vamos ver a parte 2. O verso bíblico de Isaías, capítulo 58, versículo 12, diz assim, ó: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado de quê? Reparador de brechas e restaurador das veredas, para que o país se torne habitável. Esse é o texto de Isaías 58, 12, fazendo um convite, inclusive, né, além de um reforço, para que nós sejamos reparadores de brechas. E é interessante, o convite não é para que você repare as brechas dos outros, viu? Tem muita gente reparando e no sentido de espiar mesmo, de investigar, de ficar reparando, né, as brechas dos outros. Não, são as próprias brechas, e aí, através do seu testemunho, através de uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus, guiada e dirigida pelo Espírito Santo, então os outros serão motivados, de repente, a enxergar brechas vulneráveis e também buscar reparar essas, essas brechas, né? Bem, então aqui está. Nós sabemos que nós não podemos ficar desnutridos, né? Nós cuidamos com isso, né?
Porque com a desnutrição, o corpo ele não consegue lidar com nenhum tipo de ataque. Se chega uma gripe, né, mesmo leve, se o corpo está desnutrido, ele fica vulnerável, então, a qualquer tipo de doença. Ele não recebeu o alimento apropriado, ele se torna fraco. Isso falando do corpo físico, né? Vai acabar morrendo de todo tipo de doença. Não é diferente na vida espiritual. Uma vida espiritual desnutrida também, qualquer ataque está vulnerável, né? Vai se tornar fraco e vai morrer com qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de ataque que receber. Que é exatamente isso que acontece. O diabo, ele tenta fazer exatamente isso com a nossa vida hoje. Aliás, ele tenta fazer duas coisas, né? Primeiro, ele tenta nos manter espiritualmente desnutridos. E se ele não consegue, ele ataca de outro jeito, né? Ele coloca, então, no nosso caminho qualquer... Ele nos empanturra de alimento, vai aparecer daqui a pouco. Ou ele nos desnutre, ou ele nos empanturra com alimento. Mas se ele conseguir nos manter espiritualmente desnutridos, ele sabe que qualquer doença do pecado que ele colocar no nosso caminho vai nos levar a uma queda espiritual. Aí, ou ele nos enche de comida prejudicial, ou ele nos faz passar fome, até não termos mais forças para ficar em pé. Olha que coisa tremenda! Ou comemos de menos, ou nos empanturramos com comida espiritual, inclusive que nem deveríamos, né? Nos faz mal. Deus, ele é maior que todos os poderes das trevas. 1 João 4,4 e João 12:21 apresenta esse Deus que é maior do que todos os poderes das trevas. Então a vitória está garantida se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus em Romanos 8:31 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém será contra nós, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tem de contender contra forças sobrenaturais, mas lhes é assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestiais se acham nesse exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O próprio Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Deixa eu ver aqui, muitas podem ser nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos a quantos o buscam em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Esqueci de colocar a referência aqui, mas se você olhar o livro Ouse Pedir Mais, ali você vai encontrar a referência. Tá bom? Muito bem. A chave qual é? Nos fortalecermos no Senhor. Essa é a chave da vitória. Chegou o momento, então, de nós pegarmos as nossas armas espirituais e começar a preencher as brechas e fortalecer o nosso muro. E é bom lembrar o seguinte, que a reconstrução, ela não acontece da noite para o dia, né? Requer persistência. Então, você já tomou a decisão. Eu identifiquei algumas brechas, e agora nós vamos pegar as armas e vamos reparar essas brechas. Paciência, porque a reconstrução é obra de uma vida inteira. Então, não desanime, tem que persistir, né? Outro detalhe interessante é o seguinte: nós não podemos realizar essa reforma por conta própria, porque senão nós vamos desanimar mesmo. Somente pelo poder do Espírito Santo. Quando nós nos submetemos à guia do Espírito Santo, então nós, com perseverança, com persistência, as brechas serão, então, reparadas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Bora, então, dar uma olhadinha nas ferramentas da reconstrução do muro? Vamos nos apropriar dessas ferramentas.
Um passo muito importante, talvez o primeiro, é você escolher o alvo. 2 Coríntios 13, verso 5, a Bíblia diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. É importante o autoexame. A gente ouve muito essa palavra no Outubro Rosa, né? Olha, realiza o autoexame, e a gente vê ali um bocado de palestras, né? Você deve fazer assim, o braço deve ficar assim. Na vida espiritual também é importante que nós façamos um autoexame com o poder do Espírito Santo, com as orientações do Espírito Santo. Examinai-vos a vós mesmos. Esse é um. E ao examinarmos a nós mesmos, nós vamos nos identificar, como vimos semana passada, né? Ou no último tema que apresentamos, nós vimos que tem lá as brechas menores, maiores, gigantes, e aí ao fazer o autoexame, nós identificamos as brechas, e aí nós vamos então escolher o nosso alvo e pelo poder de Deus reparar estas brechas. Então você deve separar tempo para fazer essa avaliação completa do coração. Ela não é apenas importante, mas ela é crucial alcançar a vitória espiritual. Você tem que tirar tempo para fazer esse autoexame, com o estudo da palavra de Deus, com a oração, né? E escreva isso. Escreva tudo aquilo que lhe trouxerem à memória. É importante. Às vezes a gente acha que vai lembrar, mas a disciplina faz parte desse processo. Então, se possível, escreva, escreva. Deixa ali num lugar visível só para você, para que de vez em quando você seja lembrado. E aí, então, você vai orar pedindo a Deus que lhe mostre de maneira específica quais são os seus pontos fracos. Porque se você não está tentando identificar os seus pontos fracos, o inimigo está. Vou repetir. Se você não está tentando identificar os seus pontos fracos com o poder do Espírito Santo, o inimigo está tentando identificar os seus pontos fracos. Como eu disse, ele vai passando no muro, em volta, e se ele encontra um pequeno tijolinho vulnerável, ele se aproveita. Então você tem que fazer isso antes dele. Deve se antecipar pelo poder e pela graça de Deus. Às vezes, até mesmo coisas boas podem se tornar uma brecha, né? E aí, quando é coisa boa, a gente, às vezes, a gente não fica preocupado, né? Agora, há pouco eu disse que ou ele vai nos desnutrir, ou ele vai nos empanturrar. Olha, e às vezes a gente, vamos pegar aqui o exemplo da alimentação, né? Nós não comemos coisas proibidas. E de vez em quando a gente até diz assim, olha, se não é proibido pela Bíblia, pode trazer, né? Pode trazer, no que diz respeito a alimentos, né? Mas aí só porque o alimento não é proibido, não é por isso que nós vamos nos empanturrar. Tem o equilíbrio, a dose certa, né? Para termos boa saúde. Né? Lembrando que essa lista é apenas para você e Deus, tá bom? Essa lista é para você, Deus. Você não precisa ficar divulgando por aí os seus pontos fracos, né? Até porque o inimigo pode se aproveitar disso também. Então, qual é o primeiro? São muitos hoje, hein? Então, espero que você grave, né? O primeiro deles aqui, ó, é você escolher o seu alvo. Então, escolha o seu alvo, tenta identificar as brechas, e aí então você vai para o segundo. Empunhe sua espada. Nossa alta vocação, página 328, diz assim: a alma deve estar fortificada pela oração e o estudo das Escrituras. Munido com estas armas, Jesus enfrentou o nosso astuto inimigo no campo de batalha. E o que aconteceu? Venceu. Venceu porque ele estava fortificado pela oração, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Então, as primeiras armas que nós vamos empunhar é a palavra de Deus e a oração. Então, empunhe sua espada, né? A Revolução do Espírito, página 152, é assim: importúneo, falando de Deus, nesse caso.
tá bom? No nosso relacionamento com Deus, na nossa oração com Deus. Importune-o, por assim dizer, com as próprias promessas que ele fez. Em outras palavras, nem precisava, mas pega ele na palavra. A gente não usa essa expressão, eu vou pegar ele na palavra. Então, olha, importune-o, por assim dizer, com as próprias promessas que ele fez. Conte-lhes sobre o que ele disse que vai fazer. Cite para ele o texto. Isso o agrada. Deus se agrada disso. Deus é nosso Pai e ele nos ama e gosta de nos ouvir reivindicando suas promessas, citando para ele suas palavras e dizendo: à luz dessas coisas, podes te omitir? Isso deleita o coração do Senhor. Interessante. Então, você vai pegá-lo na palavra, com as suas promessas, né? E ele não vai se omitir, né? Existem algumas promessas poderosas que são garantidas, viu? Não sei se você leu o livro Passos para o Reavivamento Espiritual, mas tem um capítulo lá muito interessante que fala de cheques garantidos. Essa geração não conhece cheque, geração nova, né? Mas a maioria que está aqui conhece cheque. Usou cheque, né? E assinou cheque, descontou cheque, e voltou cheque. Né? Eu vivi a experiência, deve ter vindo também. Mas lá no livro Passos para o Reavivamento, ele fala de cheques garantidos, que são promessas poderosas garantidas. É só chegar na boca do caixa e sacar. O caixa não tem por que não pagar. A assinatura está correta, tem saldo na conta, você mostrou o RG, por que ele não vai pagar? E ainda vai mostrar o RG só se estiver nominal ainda, né? Então, existem promessas poderosas que são garantidas, é só chegar na boca do caixa e sacar. A assinatura estiver certa e se você for o proprietário do cheque. Então, vitória para aqueles que confessam seus pecados. Não importa o que fizemos, se desejamos ser perdoados e libertos, o dom será nosso. Essa é uma promessa poderosa e garantida, que é o perdão e a libertação dos pecados. É só chegar na boca do caixa e sacar. É só chegar para Deus e dizer para ele: o Senhor falou que se eu confessar, o Senhor perdoar. E o dom será dado. Confessar, afastar-se e trilhar um novo caminho. Essa é a dica. Vitória sobre os ídolos, também é outra promessa poderosa garantida. Se nós quisermos obter vitória sobre os ídolos, não podemos nos afastar deles aos poucos. Precisamos destruí-los, assim como o jovem rei Josias fez quando subiu ao trono. Se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 4, você vai encontrar um jovem rei fazendo, eliminando os ídolos de maneira radical. Então, tem gente que fala assim, não, eu me lembro de ter ouvido em séries evangelísticas, né? O evangelista dizendo assim, ó, tem gente que vai cortar o rabo do cachorro e ele, para o cachorro não sofrer, corta só um pedacinho. E aí depois corta mais um pedacinho. E aí depois mais um pedacinho. Será que o cachorro sofre mais ou sofre menos? Sofre bem mais. Então não adianta ficar cortando o rabo do cachorro pedacinho por pedacinho. Então, a vitória sobre os ídolos requer que nós devemos nos afastar deles de uma vez por todas, destruir, como fez o jovem rei Josias. Tá bom? Então, essa é uma vitória poderosa e garantida. E a vitória sobre os vícios também. Se você é viciado em música mundana, filmes, revistas, ícones esportivos, alguma coisa do mundo oculto, ou até mesmo algum tipo de alimento ou substância prejudicial, chegou o momento de limpar sua casa e fazer uma fogueira na presença de Deus. Quem estudou no internato talvez tenha participado de alguma dessas semanas de oração, né? E às vezes até na igreja acontece isso, em que o pregador faz aquele apelo,
e os estudantes trazem tudo aquilo que representa um vício, um ídolo, às vezes são CDs com músicas, né? Às vezes são revistas que estão ali escondidas, e aí faz-se aquela enorme fogueira e as pessoas tomam decisões importantes. Desbravadores também costumam fazer isso ali no fogo do conselho, né? Para eliminar definitivamente vícios e ídolos da própria vida. A Bíblia traz alguns exemplos de confissão, né? Em Atos 19, por exemplo, quando o Evangelho de Cristo era pregado, as pessoas se apresentavam e confessavam seus pecados abertamente. Muitos daqueles que haviam praticado feitiçaria no passado, o que eles faziam? Traziam seus rolos e os queimavam. E por causa disso, a palavra de Deus cresceu e prevaleceu. E mais pessoas aceitaram o Evangelho porque ouviram mudar a vida das pessoas. Então é isso. Até na Bíblia, lá em Atos 19, nós encontramos exemplos de confissão, de pessoas que traziam seus ídolos e coisas de feitiçaria, inclusive, e submetiam a uma incineração. Né? Ainda na linha das promessas poderosas garantidas, a vitória sobre mentalidades profanas também é um cheque garantido, que é chegar na boca do caixa e sacar. Então, aprenda a substituir pensamentos profanos por pensamentos positivos e espirituais. Exemplo, se você tem inveja de alguém, comece a orar por essa pessoa e a dizer palavras bondosas a ela e sobre ela, e os seus pensamentos irão mudar com a ajuda de Deus. Veja, é um exercício prático que dá certo. Pode ser que tenha lá uma pessoa que você tem inveja, ou que você tenha alguma restrição, né? Alguma resistência, até de repente alguma mágoa. Então, ao invés de ficar alimentando esses pensamentos negativos, faz o seguinte: comece a orar por essa pessoa, comece a dizer palavras bondosas a elas. Tem gente que insiste dizendo assim, ó, não, mas eu não sou hipócrita, eu não sou falso. Não, não vai por esse caminho, que não dá certo. Você não é hipócrita, você não é falso, mas você é espiritual. E como age uma pessoa espiritual? Então, ao invés de você insistir no pensamento negativo sobre aquela pessoa, comece a orar por essa pessoa, a ser bondoso com ela. A Bíblia diz que, inclusive, você vai juntar brasa na cabeça dessa pessoa. Quando o inimigo vier com suas trevas, cantem sobre fé e falem de fé, e vocês vão ver que isso os conduzirá para a luz. Olha que dica importante aqui do Espírito de Profecia, livro Mente, Caráter e Personalidade, páginas 650 a 651. Então, quando o inimigo vier com suas trevas, canta. Começa a cantar sobre fé, começa a falar sobre fé. E aí você vai ter vitória poderosa sobre esses pensamentos e sobre mentalidades profanas. Né? Seguindo na linha dos cheques garantidos, das vitórias sobre conversas profanas. Né? Desafie a si mesmo a substituir toda a palavra negativa e profana que se sentir tentado a proferir por palavras de gratidão e louvor a Deus ao longo de 2 semanas. Antes de se dar conta, você desenvolverá o hábito de morder a língua, em vez de reclamar, fofocar e criticar. Olha, tá vendo? São exercícios práticos, né? Então, desafie a si mesmo. Tem gente que você tem até medo de conversar, né? Porque quando você vai conversar, parece que só tem coisa negativa, né? São pessoas negativistas. Eu tenho um amigo chamado Ageu, ele diz assim, não, eu sou do movimento positivista, ele fala. E, de fato, ele é uma pessoa sempre para cima, sempre positiva. E não quer dizer que ele não tenha problemas, todo mundo tem, mas ele faz esse exercício. E, e em 2 semanas, se você fizer isso, você vai ver que vai haver mudança. Né? Quando nós falamos negativamente sobre a vida e sobre outras pessoas, sabe o que acontece? Nós influenciamos os outros negativamente também. Deus vai nos considerar responsáveis pelo efeito cascata
as nossas palavras desencadeiam. Às vezes a outra pessoa até não tem nada negativo sobre alguém, né? Às vezes até vê com bons olhos aquele alguém, e aí a gente chega e coloca ali uma interrogação. Quando a gente fala negativamente, isso vai promovendo, provocando um efeito em cadeia, e nós somos responsáveis por esse efeito em cadeia. Deus não se agrada disso. Aliás, no céu foi exatamente isso que Lúcifer fez, né? Foi colocando interrogação na mente das pessoas sobre o caráter de Deus. Então, nós não devemos fazer isso sobre o caráter de outras pessoas. Tá bom? Que tal a vitória sobre comportamentos profanos? Precisamos pedir a Deus pureza de coração, com frequência, em nossas orações. Senhor, purifica o meu coração, muda o meu coração de um coração de pedra para um coração de carne. Se nós não conseguirmos aprender a viver por princípios espirituais e andar com integridade para a glória do Senhor hoje, nós não conseguiremos fazê-lo quando sobrevierem os tempos difíceis e as provas de verdade. Jeremias diz, né? Se hoje nós não estamos conseguindo acompanhar aqueles que estão indo a pé, e quando nós tivermos que acompanhar aqueles que estão indo de carro? O exercício que nos fará vitoriosos em tempos difíceis é aquele que nós fazemos hoje, em tempos de paz, né? Então, devemos começar hoje. O arrependimento, ele compreende a tristeza pelo pecado, o afastamento do pecado. Não adianta a gente dizer que está triste e agarrado ao pecado. Estou muito triste com esse pecado, mas agarrado ao pecado, não. Temos que nos afastar dele. Mas nós não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso. Porque ele não vem na forma de perigo, né? Enquanto não nos afastamos realmente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Livro Caminho a Cristo, página 23. Vale a pena ler de novo? Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso. E enquanto não nos afastamos totalmente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Que tal a vitória sobre relacionamentos profanos? Veja, lembre-se que são promessas poderosas e garantidas. Se nós buscarmos, o dom nos será concedido. Em tudo aquilo que fizer, não brinque com fogo. Essa é a dica. Não brinque com fogo, porque é perigoso. A carne pode até ser fraca, mas Deus promete força. Mas não brinque com fogo, porque aquele que está em pé, cuide para não cair. E que tal a vitória sobre as preocupações mundanas, né? E, aliás, o que não faltam são coisas para nos preocupar, né? Para tirar o sono, né? A melhor maneira de vencer as preocupações mundanas, olha aqui uma dica boa, é fixar os olhos no Mestre. E já que lá atrás teve uma dica para cantar, aqui, nesse momento, aparece até um hino, para reforçar a dica para vencer as preocupações mundanas. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, tu irás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. É uma vitória garantida. E a melhor maneira de vencer as preocupações mundanas é fixar os olhos no Mestre. Não fixe os seus olhos nas preocupações, porque senão você vai entrar em depressão, viu? Fixa os seus olhos no Mestre. Quando Pedro tirou os olhos do Mestre, afundou na água. Então, fixa seus olhos no Mestre. E tenha sempre um cântico no coração, dizem os desbravadores. É muito bom. Olhando para Jesus e entregando a Ele todas as chaves do seu coração, quando fizer isso,
Jejum espiritual prolongado das coisas do mundo, aqui está um exercício prático. De vez em quando a gente pratica isso lá em casa. Você já deve ter visto ou ouvido, se não, vai ouvir agora. Um jejum espiritual das coisas do mundo. Então vamos lá. Nós vamos ficar uma semana sem ver televisão, sem ver nada de programa de internet, uma semana de jejum espiritual. Faz muito bem, a gente volta diferente depois de um jejum assim. Vitória sobre as fortalezas satânicas. Melhor forma de livramento das trevas é se voltar para a luz. É isso. E aproveitando essa dica aqui, para identificar as brechas, olha que interessante, ó. Grava isso. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião, mas vou repetir hoje, para quem não lembra e para quem não ouviu ainda. Quanto mais perto da luz, mais nós enxergamos os nossos defeitos. Quanto mais longe da luz, mais nós enxergamos os defeitos dos outros. Olha. Então, a melhor forma de livramento das trevas é se voltar para a luz. Então, quanto mais perto da luz, mais você vai identificar as suas próprias brechas. E com o poder de Deus, elas serão reparadas. Agora, se você ficar longe da luz, vai ficar identificando as brechas no muro da vida dos outros. E aí isso não edifica em absolutamente nada a sua própria vida. Em todo o poder satânico, olha aqui, ó, Parábolas de Jesus, página 157. Olha que pensamento poderoso. Em todo o poder satânico, não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você não entendeu direito, está dizendo aqui é o seguinte, ó, junta todo o poder bélico do inimigo. Todo ele, não é um só não. Ah, não é o mais não. Todo. Pega todo o poder bélico do inimigo. Não é suficiente para vencer uma única pessoa que se rende confiantemente a Cristo. Amém? Amém por isso. Com vitórias garantidas, né? Perdão pelos pecados de omissão. Conselhos para a Igreja, página 79, diz assim: o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que eu possa conceber, do que o possa conceber, o mais elevado pensamento humano. Então, o ideal de Deus para você é muito maior do que aquele que você próprio é capaz de pensar. Então, o pedido de oração mais importante é o que nós estudamos aqui na sala 57. O pedido de oração mais importante é pelo poder do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. É clamar, me batiza com o Espírito Santo. E é interessante, eu tenho feito um exercício, eu quero compartilhar com você, tem dado certo. Diante de uma tentação, diante de um pensamento negativo, diante de uma situação de ira por alguma razão, eu oro. Espírito Santo, você está aqui comigo, é o meu companheiro de jornada, me livra dessa. E o pensamento some, se ele voltar de novo, eu oro de novo, e assim vai. Então, o pedido mais importante é mais do Espírito, pedir mais do Espírito. O nosso maior pecado de omissão é sair correndo para o serviço antes de receber esse dom. O maior pecado de omissão é sair correndo para os compromissos, para as responsabilidades, para as atividades do dia, sem receber esse dom do Espírito Santo. Não saia desarmado. Não saia desarmado. Porque quem é que sai para a batalha sem estar preparado para ela? Quem é que sai para a guerra sem colocar a sua farda, o colete de proteção, né? A armadura? Só um doido para fazer isso. Então, nós não devemos sair
sem receber o dom do Espírito antes. E agora, o último pensamento do dia, testemunhos para a igreja. Sei que está um pouquinho difícil de ler esse tipo de letra aí, mas a gente vai conseguir. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não havemos cumprir-se na medida em que poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa e o resultado é o que se deve esperar. Aridez, trevas, decadência, morte espiritual. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja, que traria após si todas as outras bênçãos. Esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. O poder nos é oferecido na infinita plenitude, mas infelizmente há negligência. Cristo declarou a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas, infelizmente, essa promessa não tem sido devidamente apreciada. Mas aqui na sala 57, nós estamos apreciando devidamente essa promessa do Espírito, buscando essa promessa do Espírito. Não é, Rosa? Nós estamos aqui logo cedo, porque nós não estamos negligenciando a busca por essa promessa. É o batismo do Espírito Santo. Tem você no coração o desejo de identificar as brechas e de, pelo poder de Deus, reparar essas brechas com o poder do Espírito Santo? Vai levantando a mãozinha aí, se esse é o desejo do seu coração. Se você identificou, lembre-se, quanto mais perto da luz, mais nós vamos identificar as brechas, os nossos próprios defeitos. Mas se você estiver longe da luz, você vai ficar identificando os defeitos dos outros. E identificar o defeito do outro ajuda em alguma coisa para a gente? Não. Pode até, em algum momento, ajudar o outro, né? Se ele for sincero ali, né? Mas o nosso papel não é identificar as brechas dos outros, é identificar as nossas próprias brechas. E ao identificar, não entre em desespero, porque às vezes o muro está quase caindo, né? Quase caindo e é perigoso. Então não entre em desespero se tem muita brecha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Portanto, confie em Deus. A vitória é poderosa, a promessa é poderosa e a vitória é garantida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero orar por você, para que Deus possa conceder a você essa vitória. Senhor Deus, hoje nós tivemos o privilégio e a oportunidade de estudar um pouquinho sobre promessas poderosas e garantidas. Nós temos identificado algumas brechas em nossa vida. Às vezes, o inimigo quer, inclusive, nos trazer o desespero com essas brechas, dizer que não tem mais jeito, mas na tua palavra nós encontramos que todo o poder bélico do inimigo reunido para um só ataque não é páreo para uma única pessoa que busca o auxílio do Senhor e o batismo do Espírito Santo. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Por isso nós confiamos que a vitória é garantida em Cristo Jesus. O Senhor conhece os adoradores que aqui estão, no Zoom, no YouTube, aqueles que estão vendo em outro momento. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe as brechas de cada um. Mas é importante que cada um saiba dessas brechas e humildemente reconheça, confesse e abandone. As mãozinhas estão levantadas aqui e há no coração de cada adorador nesta manhã
o desejo de terem estas brechas reparadas. Então, por favor, ó Pai, fortaleça a edificação dos muros espirituais de cada um. Batiza com o Espírito Santo. Nós não queremos sair para a batalha desarmados, é suicídio isso. Por isso nós estamos aqui, buscando o batismo do Espírito Santo, nos munindo das armas espirituais. Por isso a vitória é garantida. Coloco cada adorador em tuas mãos e eu o faço. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.